Há momentos na vida em que tudo parece entrar em colapso ao mesmo tempo. Relações desmoronam, antigos padrões retornam com força total e sentimos uma inquietação profunda, como se algo invisível estivesse nos preparando para um salto inevitável. Esses períodos não são aleatórios, eles anunciam a chegada de algo transformador. Antes que duas almas destinadas possam finalmente se encontrar em sua totalidade, o universo, em sua sabedoria silenciosa, coloca à frente uma série de testes espirituais que vão muito além do ego e tocam diretamente o inconsciente. Esses desafios não são punições, mas convites à verdade mais íntima do ser. A jornada em direção à união sagrada exige uma depuração radical da alma, um confronto inevitável com aquilo que mais tememos em nós mesmos. Neste vídeo, você vai compreender por que certos padrões retornam antes da grande união e como superá-los com consciência. Comente abaixo: eu aceito os testes que me preparam para o amor verdadeiro. Já aproveita para dar seu like, inscrever-se no canal e deixar seu apoio nos comentários. Isso fortalece esse espaço de consciência e nos permite seguir compartilhando conteúdos como esse. A jornada rumo à união com a alma espelhada, comumente chamada de chama gêmea, é na verdade uma viagem profunda de individuação, o processo central da psicologia de Carl Jung. Antes de que duas consciências possam se fundir em harmonia, é necessário que cada uma enfrente seus próprios abismos internos. Esse é o verdadeiro significado dos testes espirituais que surgem antes da reunião. Eles não são externos, mas manifestações simbólicas do inconsciente, projetadas para acelerar a integração do ser. Jung nos ensina que aquilo que reprimimos, nossa sombra, inevitavelmente se projeta no outro. Em uma conexão tão intensa como a das chamas gêmeas, essa projeção se amplifica. Por isso, antes da união, surgem relações desafiadoras, padrões repetitivos e crises internas que forçam o indivíduo a reconhecer sua própria sombra. Esse confronto é essencial, pois não há verdadeira união enquanto partes de si mesmo ainda estão banidas da consciência. Além disso, a polaridade entre anima e ânimos, os aspectos femininos e masculinos presentes em todos nós, precisa ser equilibrada. Esse equilíbrio não é sobre gênero, mas sobre energia, a intuição e a ação, a receptividade e a direção. A integração dessas forças dentro de si prepara o terreno para o encontro com o outro, não como dependência, mas como espelho. Portanto, os testes espirituais que antecedem a reunião não são obstáculos, são portais. Eles marcam o início da verdadeira alquimia da alma, onde o ego é purificado pelo fogo do autoconhecimento e a consciência se expande para acolher o amor que transcende o tempo. Existem momentos, especialmente antes de eventos significativos como a reunião com a chama gêmea, em que velhas feridas reaparecem com intensidade quase insuportável. Medos que pensávamos superados, padrões emocionais que julgávamos enterrados e comportamentos que acreditávamos ter transcendido retornam como espectros. É nesse momento que a sombra, conceito central de Carl Jung, se faz presente, não como inimiga, mas como mensageira. A sombra representa tudo aquilo que foi reprimido, negado ou não reconhecido em nós mesmos. Ela é o lado oculto da psique, não necessariamente negativo, mas sim inconsciente. O retorno da sombra é inevitável na jornada da individuação. Quando nos aproximamos de um salto de consciência, como o reencontro com uma alma espelhada, o inconsciente exige equilíbrio. Esse equilíbrio só pode ser alcançado quando a consciência reconhece a existência daquilo que foi banido. Por isso, crises surgem antes da união. O inconsciente exige que aquilo que foi rejeitado seja visto, sentido e integrado. Esses testes não são acidentes, são manifestações simbólicas precisas, arquitetadas pela psique profunda para forçar o indivíduo a crescer. Quando o ciúme, o abandono, a humilhação ou a raiva voltam à superfície, não é porque você está regredindo, é porque sua alma está convocando esses conteúdos para serem transmutados. O reencontro com a chama gêmea exige um campo limpo, onde a relação não seja contaminada por resíduos inconscientes.
A sombra que retorna é, portanto, uma etapa necessária, mas integrá-la não significa ceder aos seus impulsos. Significa reconhecer sua origem, escutá-la e compreendê-la. Significa olhar nos olhos do medo, da inveja, da insegurança e perguntar: o que você está tentando me mostrar sobre mim mesmo? Essa escuta interna transforma o monstro em mestre. Quando nos recusamos a integrar a sombra, ela se manifesta externamente em relacionamentos disfuncionais, sabotagens e repetições dolorosas. A pessoa que você atrai, os conflitos que vive e as dores que se repetem são espelhos daquilo que ainda precisa ser acolhido internamente. A sombra não desaparece com negação, ela se transforma com amor e consciência, e nesse processo você se aproxima de sua inteireza. A preparação para a união não é sobre encontrar alguém que te complete, mas sobre se tornar alguém inteiro. E a sombra é parte desse todo. Por isso, quando os testes surgem, quando as dores antigas voltam, quando você sente que está afundando antes de se encontrar com o amor da sua vida, saiba que isso faz parte do processo. É o inconsciente cobrando a fatura de tudo aquilo que foi ignorado. Não para te punir, mas para te preparar. A verdadeira união não acontece entre duas metades quebradas que se apoiam, mas entre dois seres que enfrentaram sua escuridão e, por isso, conseguem amar de forma consciente. Ao integrar a sombra, você se aproxima desse amor. Um amor que não se baseia na carência, mas na presença. Poucos enganos são tão sedutores quanto o da alma gêmea idealizada. Antes da reunião com a chama gêmea, é comum que a psique projete sobre figuras externas uma imagem construída a partir de desejos inconscientes, carências emocionais e idealizações românticas. Carl Jung alertou sobre esse mecanismo de projeção, no qual partes ocultas da psique são lançadas sobre o outro, fazendo com que vejamos não a pessoa real, mas um espelho dos nossos próprios anseios. Esse processo é ainda mais intenso quando se trata de conexões espirituais profundas. A mente, ansiosa por preencher o vazio interno, fantasia o encontro com o outro perfeito, alguém que cure todas as feridas e traga sentido absoluto à existência. No entanto, essa expectativa é uma armadilha. O outro não está ali para completar aquilo que falta, mas para refletir aquilo que ainda precisa ser reconhecido. E é nesse ponto que surge o segundo grande teste espiritual: a desconstrução do amor idealizado. Antes do reencontro verdadeiro, muitas vezes a vida apresenta relações ilusórias, intensas e caóticas, justamente para que possamos perceber o quanto estamos ainda presos a imagens e expectativas irreais. O amor idealizado não tolera falhas, não aceita a imperfeição. Exige que o outro seja tudo aquilo que projetamos. Mas o verdadeiro amor, aquele que emerge após o processo de individuação, nasce da aceitação da realidade como ela é, com seus limites, contradições e imperfeições humanas. Anima e o ânimos, os arquétipos femininos e masculinos internos descritos por Jung, desempenham um papel essencial nesse cenário. Quando não são integrados, tendem a se projetar de forma intensa sobre os parceiros. A mulher projeta no homem seu ânimos não integrado, esperando dele força, direção, proteção. O homem, por sua vez, projeta sua ânima não reconhecida na mulher, esperando dela sensibilidade, beleza, acolhimento. Mas essa expectativa, por mais romântica que pareça, é irreal e perigosa, pois transforma o relacionamento em um campo de frustração constante. O segundo teste espiritual exige uma quebra profunda dessas imagens. Muitas vezes, o outro não corresponde às idealizações, não age conforme o esperado, e isso provoca dor, decepção, confusão. Mas essa dor não é sinal de fracasso, é sinal de despertar. É a queda do véu da projeção. Quando conseguimos enxergar o outro como ele realmente é, com seus próprios traumas, limitações, história e ritmo, estamos iniciando o caminho do amor real, aquele que reconhece a humanidade do parceiro e, ao fazer isso, humaniza também a nós mesmos. Esse teste convida à autoanálise. Por que desejo que o outro me salve? O que há em mim que ainda espero que venha de fora? Por que me apaixono por alguém que não me vê de verdade? Quanto da minha idealização
tem raízes em carências não resolvidas com figuras parentais? Essas perguntas não têm respostas simples, mas abrem caminhos profundos para a libertação interior. A desconstrução do amor idealizado é dolorosa, mas libertadora. Ela nos permite perceber que o verdadeiro encontro não acontece no campo da fantasia, mas na realidade emocional de duas almas que escolheram caminhar juntas com consciência. Antes da reunião definitiva, a vida nos chama a abandonar o conto de fadas para entrar na maturidade emocional. Quando esse teste é superado, o amor que surge é mais sereno, menos espetacular, mas infinitamente mais verdadeiro. Ele não precisa de promessas eternas, nem de provas constantes. Ele se sustenta na presença, no olhar sincero, na escuta atenta, no compromisso com o crescimento mútuo. Esse amor é a base para a união das chamas gêmeas. Uma união que só é possível quando cada um deixa de buscar no outro aquilo que só pode encontrar em si. Poucas experiências são tão desconcertantes quanto o vazio que antecede o reencontro com a chama gêmea. É um silêncio existencial que parece consumir todas as certezas. Uma sensação de abandono universal que nenhum relacionamento, sucesso ou conquista consegue preencher. E ainda que doloroso, esse vazio é um dos testes espirituais mais profundos e decisivos do processo. É nesse abismo que a alma se prepara para a verdadeira união e não há atalhos que possam evitar essa travessia. Na psicologia junguiana, esse momento pode ser compreendido como uma fase do processo de individuação, em que o ego precisa, inevitavelmente, se desfazer de suas falsas identidades. O que se rompe, na verdade, são as estruturas do eu, construídas com base em padrões externos, expectativas sociais, traumas, desejos alheios. Quando essas camadas começam a ruir, o indivíduo se depara com um sentimento profundo de ausência, de sentido, de direção, de pertencimento. Esse vazio não é um erro no caminho, ele é o próprio caminho. Trata-se de uma etapa iniciática, uma espécie de morte simbólica em que antigos referenciais deixam de funcionar. A alma, ao se preparar para uma conexão tão potente quanto a das chamas gêmeas, precisa estar livre dos apegos que distorcem a visão do amor. O vazio, então, se apresenta como uma purificação interna. É como se a psique dissesse: antes de receber o outro, você precisa primeiro sentar-se com a sua própria solidão. Jung compreendia essa solidão não como isolamento, mas como uma oportunidade de reencontro com o self, a totalidade psíquica, o núcleo divino da alma. Durante essa fase, o indivíduo é chamado a observar suas dores sem distrações, a se despir das máscaras sociais, a escutar aquilo que por tanto tempo foi abafado. É um mergulho no inconsciente, onde arquétipos emergem, símbolos se revelam e feridas ancestrais pedem atenção. Muitas vezes, nesse estágio, há uma profunda vontade de desistir. O mundo perde a cor, as relações perdem o sentido e até a espiritualidade parece distante. Essa noite escura da alma, como chamavam os místicos, é o momento em que o ego mais resiste. Ele quer voltar à zona de conforto, quer fugir do silêncio, quer preencher o vazio com distrações. Mas quanto mais se resiste, mais longa se torna a travessia. O que esse teste exige não é força, mas entrega. É preciso permitir-se estar só, sem respostas imediatas, sem garantias, sem promessas. Apenas estar. Nesse espaço de aparente esterilidade, algo sutil começa a nascer. A reconexão com o que é essencial. A intuição se aprofunda. A presença se torna mais valiosa do que qualquer expectativa. A espiritualidade deixa de ser um conceito e passa a ser vivência íntima. Esse vazio também revela o quanto ainda tentamos preencher o interior com o exterior. Esperamos que o amor venha resolver nossos medos, que o outro traga sentido à nossa existência. Mas antes de amar verdadeiramente, é preciso aprender a habitar o próprio ser. O reencontro com a chama gêmea só pode acontecer quando esse espaço interno está disponível, não vazio de dor, mas preenchido de consciência. Não há união sagrada sem solidão sagrada. O silêncio que antecede o encontro é o mesmo que prepara o terreno para que algo verdadeiro possa florescer. O amor que emerge depois dessa travessia
Não é carência, é partilha. Não é dependência, é celebração da inteireza. E essa inteireza só se alcança quando o indivíduo atravessa o vazio sem tentar fugir dele. Assim, esse terceiro teste espiritual não é um castigo, mas um presente disfarçado. Ele convida ao desapego, à escuta interior, à quietude que antecede o renascimento. Aqueles que se permitem atravessar essa noite escura com coragem e abertura não apenas se aproximam de sua chama gêmea, mas também de si mesmos, porque ao final, a verdadeira reunião é com o próprio ser. No âmago da psicologia analítica de Carl Jung, está a compreensão de que todos os seres humanos carregam dentro de si aspectos tanto femininos quanto masculinos, representações simbólicas conhecidas como ânima e ânimos. A integração dessas polaridades internas é uma etapa essencial da individuação, e no contexto da reunião com a chama gêmea, representa um dos testes espirituais mais sutis e profundos. Antes que duas almas possam se encontrar em equilíbrio, é necessário que cada uma tenha feito o trabalho de equilibrar essas forças dentro de si mesma. Essa integração não tem relação com papéis de gênero convencionais, mas com energias arquetípicas que habitam a psique. A ânima, o aspecto feminino presente no homem, manifesta-se como sensibilidade, receptividade, intuição, beleza interior. Já o ânimos, o aspecto masculino na mulher, representa força, lógica, ação, estrutura. Quando essas energias estão desintegradas, o indivíduo vive em polaridade extrema. Homens excessivamente racionais e desconectados da emoção, mulheres hiperemocionais e sem direção, e vice-versa. O desequilíbrio interno gera projeções externas igualmente desequilibradas. É por isso que, antes da reunião com a chama gêmea, surge a necessidade de olhar para essas polaridades internas com profundidade. A vida começa a apresentar situações que forçam a pessoa a despertar o que está adormecido. Mulheres são chamadas a assumir sua autonomia, a estruturar sua vida, a colocar limites. Homens são levados a desenvolver empatia, escuta emocional, a permitir-se vulnerabilidade. Esses movimentos, muitas vezes dolorosos, são parte do quarto grande teste espiritual, a integração interna das energias complementares. Jung compreendia que a verdadeira maturidade emocional só é possível quando o indivíduo deixa de buscar fora de si aquilo que falta dentro. Enquanto um homem projeta sua anima em uma mulher, ele estará sempre idealizando ou exigindo dela algo que ainda não reconheceu em si mesmo. O mesmo ocorre com a mulher que projeta seu animus em figuras masculinas, esperando que eles ofereçam direção, proteção ou estabilidade que ela mesma ainda não desenvolveu. A integração não é uma tarefa simples, exige confrontar estereótipos internos, curar feridas ancestrais, desconstruir condicionamentos sociais e religiosos. Exige, sobretudo, um compromisso honesto com o autoconhecimento. A presença dessas energias em desequilíbrio pode se manifestar em comportamentos extremos: agressividade, passividade, dependência emocional, dominação, submissão. Quando essas expressões são observadas com consciência, tornam-se portas de entrada para a transformação. A alquimia da união só acontece quando essas polaridades internas começam a dialogar. Quando o feminino interno deixa de ser vítima e se torna criativo, nutridor, intuitivo. Quando o masculino interno deixa de ser controlador e passa a ser direcionador, protetor, firme. Esse casamento interno é simbólico, mas absolutamente real em seus efeitos. Ele produz um centro psíquico forte, um ponto de equilíbrio emocional que não se abala com os ventos externos. É esse estado de equilíbrio que prepara o indivíduo para a reunião com sua chama gêmea. Porque nesse ponto, o outro já não é mais visto como salvador, complemento ou inimigo, mas como espelho. A relação não nasce da carência, mas da plenitude. Não há mais luta por controle, medo de abandono ou obsessão por fusão. O amor se torna um espaço de expansão mútua, onde cada um pode ser quem é, sem perder-se no outro. A integração das polaridades também revela o verdadeiro poder do sagrado feminino e do sagrado masculino, forças que, quando unificadas, despertam uma nova consciência.
Não é à toa que, em tantas tradições espirituais, o casamento sagrado entre o rei e a rainha, entre o deus e a deusa, representa o ponto máximo da realização humana. Jung viu nisso uma metáfora para a integração da totalidade psíquica. Portanto, esse quarto teste espiritual, que exige silêncio interno, observação, humildade e ação consciente, é o mais transformador de todos. Porque, uma vez que as polaridades se reconciliam dentro do indivíduo, a relação externa deixa de ser um campo de batalha e se torna um templo. O reencontro, então, não é apenas com a chama gêmea, mas com a própria essência divina que sempre habitou dentro de nós, esperando o momento certo para emergir em sua totalidade. A jornada até a união com a chama gêmea não é feita de atalhos, mas de mergulhos profundos na alma. Cada teste espiritual que surge antes do reencontro carrega um convite silencioso para despertar, curar e integrar. Quando a sombra retorna, ela pede acolhimento. Quando a ilusão do amor ideal se desfaz, ela revela o caminho da verdade. Quando o vazio se instala, ele nos convida à solitude transformadora. E quando as polaridades internas entram em conflito, elas nos oferecem a oportunidade de reconciliação e equilíbrio. Esses desafios não são provas a serem vencidas com pressa, mas passagens que nos amadurecem e nos aproximam da nossa essência mais autêntica. Ao compreendê-los à luz dos princípios junguianos, podemos atravessá-los com mais consciência e menos resistência. Se você sentiu que esse conteúdo falou com sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações para continuar mergulhando em temas que iluminam a jornada do autoconhecimento. E não se esqueça, assista ao próximo vídeo sugerido na tela. Ele traz mais insights valiosos para quem está vivendo esse processo de transformação. Seu reencontro começa dentro de você e ele já está em movimento.